Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Josué. Eu quero já, desde o começo, te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar ao final e usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia. E se você deseja e ainda não fez, ser um patrocinador desse e de muitos outros projetos, entra no site pastoredilson.com, se associa ao Maximize, você vai ter conteúdos exclusivos em vídeo e você vai estar financiando esse e muitas outras iniciativas que nós temos. Aqui nós vemos no capítulo 19 ainda uma descrição detalhada da partilha de terras entre as tribos distantes, conforme vimos no mapa do vídeo anterior. Um fato digno de nota nesse momento é que somente após Josué dar a herança a cada uma das tribos, cada um deles receberem as suas terras, é que finalmente Josué recebe dos filhos de Israel a sua herança. E mais uma vez, na vida de Josué nós temos um grande exemplo de liderança, porque ele não colocou-se em primeiro lugar, mas ele esperou ser honrado pelo próprio povo que ele estava liderando. Ele pensou primeiro no benefício dos seus, para só depois poder de alguma forma pensar no seu benefício próprio. No capítulo 20, nós vemos mais uma vez as famosas cidades refúgio, aquelas que falamos no dia 58 sendo estabelecidas. E assim como as cidades refúgio representam o próprio Jesus Cristo na nova aliança, nós temos também um paralelo muito interessante dessas mesmas cidades com a igreja nos dias de hoje. É um lugar para onde o homicida ou, nos dias de hoje, o pecador poderia fugir e poderia ficar seguro. Era um lugar de proteção onde o vingador de sangue, como já explicamos em outros vídeos, e num análogo para os dias de hoje, o próprio Satanás, o vingador e acusador dos nossos irmãos, não tinha jurisdição, não podia vingar aquele sangue, não podia matar aquele homicida. É também um lugar onde, quando o sumo sacerdote daquela cidade morria, o acusado que fugiu para a cidade refúgio estava livre. E isso aponta também para Jesus como sumo sacerdote, que morreu uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar e hoje nós estamos livres do acusador. É interessante perceber também que essas cidades refúgio tinham anciãos. E os anciãos, que de uma certa forma podem ser um símbolo dos presbíteros, dos pastores dos dias de hoje nas igrejas locais, deveriam acolher o forasteiro, deveriam trazer para ele cobertura, assim como hoje nós também temos cobertura espiritual quando estamos debaixo de uma liderança, quando estamos debaixo de uma congregação. A Bíblia também mostra que esses anciãos julgavam junto com a congregação. Assim como nos dias de hoje, nós devemos receber orientações, receber conselhos daqueles que são considerados nossos guias espirituais quando congregamos em uma igreja local. Tem um outro ponto interessante entre esse paralelo das cidades refúgio com as igrejas dos dias de hoje, é que o forasteiro poderia decidir mudar de cidade refúgio, mas esse era sempre um processo delicado, porque o vingador de sangue poderia achar aquele forasteiro no caminho de uma cidade a outra e ele teria legalidade para matá-lo. Assim também uma pessoa nos dias de hoje pode, obviamente, mudar de uma igreja, congregar num outro ambiente, mas se ele ficar um tempo sem congregar, ele está numa situação vulnerável, ele está numa situação onde ele pode ser atacado e ele pode ser vencido muitas vezes pelo príncipe desse mundo, pelo diabo. A Bíblia mostra também que as cidades refúgio deveriam facilitar a entrada das pessoas. Elas deveriam ser espalhadas para que em todo lugar de Israel
houvesse uma cidade próxima como um refúgio. E isso fala para mim de evangelismo, isso fala para mim como hoje as igrejas também devem se espalhar por todo o mundo para que haja um acesso fácil daquele que vive em pecado, daquele que vive nos desejos do mundo, para finalmente conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, estar debaixo de uma cobertura, estar debaixo de um rebanho com uma proteção espiritual. A Bíblia também vai mostrar que para alcançar o perdido, nós vamos até eles, mas é interessante perceber que quando falamos de igreja, quando falamos daqueles que não são mais os perdidos, é a pessoa quem deve ir até a liderança. Por exemplo, Tiago, no capítulo 5, versículo 14, diz: está alguém entre vós, ou seja, entre os irmãos, doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem por ele. Muitas vezes nós já estamos dentro da igreja, mas insistimos em ser alcançados pelas pessoas, quando na verdade nós mesmos, ao passar por problemas, devemos buscar aquele que pode trazer uma orientação para as nossas vidas, aquele que pode orar por nossas vidas e não simplesmente esperar ser alcançado como se ainda fôssemos não cristãos. Também é interessante perceber aqui que, apesar de falarmos muito a respeito do assunto das cidades refúgio, nós temos cada cidade com um nome e com um significado que também se aplica para igrejas hoje. A primeira cidade se chamava Quedes, e a palavra Quedes significa santificar. De uma certa forma, fala da igreja hoje como um ambiente daqueles que estão separados, daqueles que estão consagrados, daqueles que foram tornados, por assim dizer, sagrados. A outra cidade que é citada é a cidade de Siquém. E a palavra Siquém significa ombros. E isso tem a ver com o sustento, com o suportar o peso, tem a ver com um ambiente onde você pode descansar. A terceira cidade era a cidade de Hebrom, e a palavra Hebrom significa aliança. E isso mostra como a igreja hoje é um lugar de união, é um lugar de comunhão e tem a ver também com um ambiente onde nós temos um contrato mútuo de ajudar-nos uns aos outros. A outra cidade se chama Bezer e significa fortaleza e mostra como a igreja nos dias de hoje é um lugar de proteção, é um lugar de segurança para as nossas vidas. Mais uma cidade se chamava Ramote, que significa exaltar, e isso também traz a ideia da igreja como um lugar que nos eleva, como um lugar que nos faz crescer. E finalmente, a cidade de Golã, que significa livramento, ou um lugar onde as coisas simplesmente vão passar, vão ser deixadas para lado. A igreja é um lugar de livramento para as nossas vidas, a igreja é um lugar que representa cada um desses elementos que nós acabamos de falar. Se você não conhece uma boa igreja local para congregar, uma boa liderança para te ser guia espiritual, para te aconselhar, para te orientar, faça isso agora. Deixa também aqui os teus comentários, as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar dos capítulos 22 a 24 do livro de Josué.